Hello, good afternoon to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar. Let's keep on studying. Vamos continuar estudando o que nós estávamos vendo antes, que era sobre perguntas em inglês, envolvendo ordem de palavras, né, word order, e também quando eu tenho duas orações dentro de uma mesma pergunta, né? So, let's get going. Vamos lá? Que é melhor a gente explicar aqui, né? And remember, if you haven't done so, se você ainda não o fez, subscribe to my channel and hit the notification bell. And check out the previous lessons. E dá uma olhadinha nas lições anteriores, porque é um encadeamento, né, gente? Então, assim, os vídeos anteriores, muitas vezes eles têm parte 1, parte 2, né? Aí você vai seguir os que têm o mesmo nome, do mesmo tópico, ok? So, eu vou colocar aqui uma pergunta direta e depois a gente vai tentar passar essa pergunta para um outro formato. Have you got a ticket? Você tem um ticket, né? Tem um ticket, né? Ou passaporte, digamos assim, né? Para shows, para eventos, ticket para o metrô, pode ter vários significados. Have you got? Você se lembra, né? Que have got tem o mesmo significado do verbo have, mesmíssimo significado, tá? Vamos fazer essa pergunta utilizando antes o do you know. Do you know? Eu acho que eu vou mudar essa pessoa do discurso aqui. Ah, tá. Vou fazer uma pergunta com does he know? Does he know if... Ou seja, ele sabe que você tem um ticket? Ele sabe se você tem um ticket, né? Does he know if you have got a ticket? Aqui é interessante observar algumas coisas. Primeiro, eu não preciso usar do you know sempre, né? Vai depender do objetivo da pergunta. Aqui é does he know, ele sabe, né? Does he know if you have got a ticket? Ele sabe se você tem um ticket, né? Primeiro, a pergunta ela está caracterizada nessa parte aqui, porque eu tenho o verbo does, né? É o presente, simple present. Para he, she ou it, eu utilizo o verbo auxiliar does para fazer pergunta. Essa segunda parte aqui, essa outra oração, digamos assim, que tem um outro núcleo verbal, if you have got a ticket. Por que que aqui não tem? Aqui não tem a ordem de palavras de uma pergunta. So, what is the word order we have here? What is the word order we have here? Qual é a ordem de palavras que nós temos aqui? Nós temos o sujeito, the subject, que é you, mais o verbo, mais o objeto. Então, essa é a sequência normal de uma frase na afirmativa ou na negativa, né? Como a pergunta já está aqui, não preciso mudar a ordem das palavras aqui. Então, você só muda a ordem das palavras uma vez só. E se você mudar duas vezes, está errado. Então, por isso que é importante observar, ok? Is John at work? John está no trabalho? Do you know whether? Aí você me pergunta, Thales, o que é weather? Weather é a mesma coisa que if, tá? Se. Significa se. Você sabe se, né? Do you know whether John is at work?
So, check the pattern here. É só ver o padrão. É o mesmo padrão da frase acima. Primeiro, eu tenho o do you know, o does he know, né? Usando um verbo auxiliar, né? No presente. Tenho essa partícula aqui, né? With. Que vai separar essas duas frases, ou juntar essas duas frases, na verdade. Como se fosse um conectivo, né? Eu não sei exatamente qual é a função sintática se fosse em português, né? Já faz um tempinho que eu não vejo isso em português. Mas, enfim. Você entendeu. Do you know whether or if John is at work? Aqui, a ordem das palavras está como se fosse uma afirmativa. John is at work. Aí você me pergunta, Thais, mas tem um ponto de interrogação aqui no final. Tem. Porém, o ponto de interrogação, ele já foi tratado aqui. Eu tenho uma pergunta, é ponto de interrogação, porque eu tenho o formato de uma pergunta no início da frase. Né? So, I hope you understood. Eu espero que você tenha entendido. Vamos ver aqui no passado agora. Did anybody help him? Alguém o ajudou? Né? Aí você me pergunta aqui, quem é anybody, Thales? Anybody. A gente tem anybody, somebody. Temos everybody também, né? Mas enfim. Somebody eu uso para afirmativa. Anybody eu uso para fazer perguntas ou para negativa, né? Significa alguém. Tá? Anybody, somebody significa alguém. Só que somebody é usado na afirmativa e anybody nas interrogativas negativas. Did anybody help him? Alguém o ajudou, né? Aqui eu tenho um objective pronoun. Eu tenho um pronome objetivo, né? Que ele vem logo depois do verbo. Ele funciona como objeto. Agora vamos transformar essa pergunta no formato do you know, né? Que a gente está estudando aqui. Do you know if... Você sabe se anybody helped him? Aí, aqui pode dar um pouquinho de polêmica. Eu até parei para pensar, mas eu tô certa, é isso mesmo. Primeiro, a pergunta ela tá aqui. Você sabe se alguém o ajudou? Aí você me pergunta, por que eu coloco do you know e não coloco did you know? Porque a frase, gente... Você pode querer saber, você pode perguntar se alguém sabe se alguém fez alguma coisa no passado. Então, você sabe agora, do you know, você sabe, right now, if anybody helped him, se alguém o ajudou. Então, é perfeitamente possível esse tipo de frase. Então, vamos ver. Eu tenho uma pergunta, usei o verbo no auxiliary do, né, que é usado no presente. Tem um ponto de interrogação no final. A parte da frase que vem depois do if, ela tem que vir em formato de afirmativa. Aí você me pergunta, por que eu não mudei anybody para somebody? Certo? Porque eu não mudei. Você falou que somebody é usado para afirmativa. Sim. Acontece que essa frase é uma interrogativa. A frase, como um todo, ainda é uma interrogativa, né? Então, eu mantenho o anybody. No formato de uma afirmativa, did anybody help him? No formato de uma afirmativa, eu tenho que conjugar o verbo, né? Então, help vai virar helped. O verbo regular, conjugação no passado. Ok? Ok, people, so that's it.
Next video, we will check more examples. No próximo vídeo nós vamos ver mais exemplos. E assim, vai ser mais frases, exemplos, né? Para a gente fixar essa questão antes de nós partirmos para outro tópico referente ao reported speech. Porque nós vamos estudar daqui a pouco o reported speech. Não vai ser agora. Isso aqui acaba preparando você para o reported speech, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu vou explicar depois. Reported speech vai dar um trabalhinho para explicar, mas não é difícil, tá? A gente vai ter provavelmente que fragmentar em mais vídeos. But anyway, I hope you enjoyed this video. Check out the previous videos. And I hope you enjoy studying grammar with me, ok? Então vamos continuar. Próximo vídeo, espero você para continuar vendo mais exemplos. Alright? Bye bye.